Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então ao nosso último encontro com relação à turma QOM 2025, ou seja, daqueles que já fizeram concurso. Estou aqui para comentar, pelo Adsumos, evidentemente, tá, as questões de GECOM, do concurso 2025. Tá? Quadro de oficiais, auxiliares, falo evidentemente em nome da equipe de GECOM, Geografia Econômica. Lugão, eu e o professor Ricardo. Eu vou corrigir para vocês a prova verde do Corpo de Fuzileiros, ou melhor, para Alfa-Alfa Fuzileiros Navais. Tá? Vamos lá então? A primeira questão. De acordo com Branco e Ali, 2016, a infraestrutura de transporte num território organiza-se na forma de redes e visa atender a economia de um país. Sobre o sistema de transporte do Brasil, especificamente Brasil, analise as afirmativas abaixo e, evidentemente, na sequência, temos as opções que temos que escolher. A primeira afirmativa. A logística de transporte dos corredores de exportação do Brasil está orientada principalmente para os portos das regiões Sudeste e Nordeste, e ainda pouco articulada a outras áreas de importância econômica mais recentes e afastadas do Atlântico, como aquelas situadas nas regiões Norte e Sul do Brasil. Bom, eu acredito que os nossos alunos não tiveram dificuldade de identificar erro nessa afirmativa. Por quê? Os principais corredores de exportação, visando a exportação, ficam nas regiões Sudeste e Sul. Tá? As áreas afastadas do Atlântico são Norte e Centro-Oeste. Nordeste não constitui um corredor histórico de exportação. Sim, portos nordestinos são exportadores, mas de produtos do próprio litoral nordestino oriental. E quando falamos corredores de exportação, é ligando o interior a um determinado complexo portuário. Tá? Então, os corredores nossos são a região Sudeste e Sul do Brasil. Tá? Então, a primeira afirmativa errada. A segunda afirmativa. O Brasil construiu, junto com o Peru, a Estrada do Pacífico, também conhecida como rodovia interoceânica. Um eixo viário que se estende do estado de Rondônia, passando pelo Acre e indo até o litoral do Peru. Afirmativa verdadeira. Tá? Outra conexão, agora a terceira afirmativa, Outra conexão importante com o Pacífico é o corredor interoceânico sul-americano, que une comercialmente os oceanos Atlântico e Pacífico na América do Sul. Ele foi construído por Brasil, Bolívia, desculpa aí, faltou o acento, e Chile, e conecta o Porto de Santos aos portos de Arica e Iquique, no Chile, por rodovias. A terceira afirmativa está errada. Por quê? Vamos entender aqui. Apesar de inicialmente contemplarem também a passagem pela Bolívia, atualmente, na segunda fase do projeto da IRSA, fazem parte Brasil, Chile, Paraguai e Argentina. E isso consta nos slides que nós usamos com relação ao assunto que aparece na apostila 5, o assunto rotas, dentro do contexto cooperação internacional. Verifiquem lá o nosso módulo 5, apostila do curso. Tá? Então, a afirmativa terceira está errada. Tá? A Bolívia deixou de fazer parte desse projeto. Tá? A quarta afirmativa. As obras envolvendo a articulação de infraestrutura entre os países sul-americanos fazem parte do Plano de Aceleração do Crescimento 3, conhecido também como PAC, e na terceira versão. Um amplo e audacioso plano de infraestrutura viária e energética voltado à integração física dos países da América do Sul. Vamos lá. A afirmativa, quarta afirmativa, ela é falsa. Por quê? O PAC 3, ou o novo PAC, como também é conhecido, tem como objetivo impulsionar a infraestrutura do país.
o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável, e não a integração física dos países sul-americanos. Tá? Ele é voltado exclusivamente para atender a demanda nacional. Tá? A última afirmativa. A logística de transportes é o planejamento que envolve projetos relacionados à escolha do melhor modal para transportar com segurança o maior número de mercadorias ou passageiros com menor valor e tempo possível. É uma forma de descrever a importância de uma política de transportes, tá? Afirmativa correta. Consequentemente, o que nós temos aqui? Tá? Essa imagem que nos reportamos com relação ao PAC 3, tá? Verifiquem aqui, inclusive, ó, a Bioceânica do Sul, a conexão, ela vai até a fronteira, tá? Em direção à Bolívia, mas não há conexão no mesmo empreendimento da Bioceânica. Tá? A sequência correta das afirmativas, então, é falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. A nossa análise é de que essa questão deva ser anulada. Perfeito? Aliás, é uma posição que o curso apresentou desde o início, diferente de outros cursos. Vejamos, então, a segunda questão de GECOM, a 17ª, na sequência da prova. Tá? Da prova verde, né? A turma de fuzileiros navais. Sobre a distribuição de renda no Brasil, vamos identificar a afirmativa correta. No período da Covid-19, entre os anos de 20 a 22, houve aumento na distribuição de renda dos mais pobres devido ao aumento do emprego formal e da economia. Ora, eu tenho quase certeza absoluta de que os nossos alunos viram nessa afirmativa, né, o erro, fácil de identificar, porque não houve aumento do emprego formal e melhor distribuição, aumento da distribuição de renda, mas o aumento da informalidade da economia subterrânea e maior concentração de renda. Então, alfa errada, não é a nossa resposta. Brava. A elevada carga tributária é refletida na renda nacional. Ok. A riqueza produzida e distribuída entre os diversos grupos sociais do Brasil possibilita uma distribuição da renda de forma justa e igualitária. Infelizmente, não é essa a realidade do Brasil, né? Logo, a afirmativa Bravo também incorreta. A nossa distribuição de renda ainda é desigual ou assimétrica. Afirmativa Charlie. No Brasil, os impostos indiretos ou diretos cobrados são maiores para os consumidores de classes mais ricas da sociedade devido ao maior poder aquisitivo, o que representa uma política de justiça social. Infelizmente, não é a verdade, né? A nossa carga tributária ela não tem o caráter distributivo apropriado. Então, a afirmativa Charlie errada. Os impostos indiretos são cobrados de forma igualitária, não importa a classe social. Logo, não representa justiça social. O que isso significa aqui, no nosso argumento? De forma igualitária. É o mesmo percentual sobre os produtos e serviços da qual incidem. Ora, o mesmo percentual, logo, indiferente da classe social, o valor será o mesmo. Só que para as pessoas de renda mais baixa, isso pesa, né, no custo de vida deles. Logo, não representa um componente de política de justiça social. Afirmativa errada, reforçando. Delta. Os impostos cobrados sobre a produção e a comercialização de mercadorias são excessivos, tanto em valores quanto em números de tributos. Correto. Isso obriga todos os consumidores a pagarem os tributos de forma equitativa, independentemente de sua classe social. Ora, segundo o gabarito divulgado, essa afirmativa está correta, né? Porém, vamos lá, tributos indiretos são regressivos, tá? Se concentram na tributação sobre consumo de bens e serviços, ampliam a desigualdade social, já que as camadas mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos, como eu falei há pouco. A baixa taxação
também e isenção sobre lucro e dividendos, ou seja, a incidência, né, de baixos impostos, quando não isenção, sobre lucro e dividendos. Quem é que recebe esses benefícios? Segmentos de rendas muito mais elevados, né, o topo da pirâmide. Tá? Aqui, só para completar, o imposto progressivo e equitativo exige mais daqueles que têm maior capacidade de pagamento de imposto de renda, enquanto que imposto proporcional equitativo, a alíquota é a mesma para todos, são raros para tributos sobre a renda. Tá? Então veja aqui mais uma questão que colidimos com o posicionamento da banca. E a última opção. No campo das ideias neoliberais, cabe ao Estado prover a distribuição de renda aos mesmos assistidos por meio de benefícios e programas sociais, como também o acesso à saúde e à educação. Ora, a afirmativa é errada, e dentro dos princípios do neoliberalismo, tá, não é a responsabilidade do Estado. Tá? Então, a nossa análise com relação à 17ª questão é que ela também deve ser anulada. Vamos à sequência. 18ª questão. A inserção do Brasil no mundo globalizado a partir dos anos 90 teve diversos impactos no campo social e econômico. Sobre os efeitos da abertura econômica no Brasil, assinale a opção correta, negritado. O processo de abertura da economia brasileira, na afirmativa alfa, foi lento e planejado de forma que permitiu que as empresas nacionais se adaptassem à nova realidade do mercado. Tal ação possibilitou as empresas brasileiras a competirem com produtos importados. Bom, afirmativa errada. Por quê? Falamos isso em sala de aula, inclusive. Tá? O processo, melhor dizendo, ele teve consequências severas sobre as empresas nacionais, primeiro no âmbito da abertura do mercado importador, trazendo para o Brasil produtos, principalmente, né, mas também serviços, com menor incidência de tributos, aumentando a concorrência com os produtos e serviços nacionais. E isso representou, para algumas empresas, né, dificuldades e falência. Vou dar um exemplo que lembramos, inclusive, na sala de aulas. O segmento de brinquedos. Uma tradicional empresa brasileira de brinquedos, Estrela, tá? Entre outras empresas. Então levou à falência várias empresas nacionais devido à competitividade dos produtos importados. O setor automobilístico, lembramos isso também em sala de aulas, foi alertado com relação a esse procedimento. Reclamaram as montadoras aqui no Brasil e o governo então sinalizou para que as montadoras aqui instaladas se ajustassem a uma competição maior, porque as empresas que não tinham unidades no Brasil seriam convidadas no momento seguinte a se instalarem no Brasil e a concorrência seria direta. Tá? Então, a afirmativa alfa, incorreta. A afirmativa bravo. No início dos anos 90, com as medidas protecionistas promovidas pelo governo Collor de Mello, os produtos importados passaram a ingressar de forma a reduzir o mercado brasileiro. A oferta de produtos brasileiros cresceu e os preços de algumas mercadorias caíram ou se estabilizaram. Outra afirmativa errada. A abertura econômica e grande volume de produtos importados, ou seja, a abertura ela foi ainda no governo Collor, como dissemos anteriormente, né, ela foi progressiva, né, trazendo um grande volume de produtos importados. Então, empresas brasileiras que conseguiram crescer, então foram aquelas que mais rapidamente se ajustaram, mas várias delas encontraram dificuldades, como dissemos anteriormente, fecharam. Tá? Charlie, as multinacionais investiram maciçamente na qualificação da mão de obra. Isso, em geral, aumentou significativamente os postos de trabalho, sobretudo aqueles ocupados pelas pessoas sem qualificação, e com escolarização baixa, impediu a terceirização de atividades. Ora, a terceirização foi um dos sintomas da adaptação das atividades produtivas, não só industrial, dentro daquele contexto.
Tá? Então, pegando aqui a continuidade, a afirmativa ela está errada, porque tivemos um desemprego estrutural como uma marca não só dos anos 90, mas de uma forma progressiva crescente, né, nos anos seguintes. Tá? As empresas que investiram no Brasil investiram num patamar tecnológico mais elevado, tá? Não gerando, nos mesmos segmentos econômicos, tá? Não gerando as mesmas vagas de emprego. Daí o desemprego, inclusive estrutural, da parte das empresas que se ajustaram tecnologicamente. Afirmativa Delta e Eco, finalmente. Ao abrir a economia, o governo, ao mesmo tempo, passou a estimular os investimentos externos no Brasil mediante incentivos fiscais e obter recursos para as empresas estatais e setores considerados estratégicos a fim de modernizá-los e torná-los competitivos. Os setores beneficiados foram de energia, de comunicações e bancários. Tá? Ora, há um trecho da afirmativa que identifica facilmente ao candidato o erro. O setor estatal ele foi fortemente afetado. Muitas empresas geridas pelo Estado, não só o governo federal, mas pelos governos estaduais, foram privatizadas. Tá? Foi uma das medidas adotadas, a saída do Estado da economia. E a privatização foi o caminho para a transferência da gestão. Então, incorreta a afirmativa. E Eco, a última opção, correta, vamos ver e argumentar. A abertura do mercado brasileiro aos bens de consumo e de capital exerceu grande influência no processo de industrialização do Brasil. A compra no exterior de máquinas e equipamentos industriais de última geração, faltou o acento aqui, possibilitou modernizar o parque industrial e aumentar a produtividade. Mas, por outro lado, acarretou desemprego estrutural. Percebam vocês que, ao longo das afirmativas, com atenção, o candidato poderia identificar contradições entre as afirmativas e chegar à opção correta, né, como nós dissemos anteriormente. Aqui, com relação durante a parte da afirmativa, né? Com relação à modernização tecnológica, a compra no exterior de máquinas e equipamentos industriais de última geração, no contexto histórico, tá? Naquele contexto, tá? E dessa forma procedendo à modernização. Por quê? Porque essas empresas vieram para cá não apenas pensando no mercado brasileiro, mas também a partir do Brasil alcançar outros mercados. A partir do Brasil ter maior competitividade para outros mercados, por exemplo, latino-americano. Ok? Então, a última afirmativa correta. Vamos então à nossa 19ª questão. Agora o tema Antártica. Tá? A respeito da Antártica, assinale a opção que apresenta o documento de direito que regula a atuação dos países e indivíduos na região antártica, cujo um dos seus principais dispositivos é proibir a realização de explosões nucleares e o depósito de resíduos radioativos, tá? Dentre outros. Tá? Então vejam aqui uma questão bem direta, objetiva, né, pois as opções indicam apenas os tratados ou o acordo. A primeira opção, alfa, Tratado da Antártica. Exatamente o Tratado da Antártica que trata desse dispositivo. Que é proibido a realização de explosões nucleares e realizar na Antártica depósitos de resíduos radioativos. E as demais? Vejamos a finalidade, ou algumas das finalidades, ou as principais finalidades. Tratado de Montreal, da década de 80. Tratado de Montreal, que é considerado um dos tratados de melhores resultados no contexto ambiental, né? Ele não é, consequentemente, a nossa resposta. Qual é o objetivo? Proteger a camada de ozônio devido à emissão de gases CFC. Tá? Charlie, Tratado Internacional de Energia Nuclear. Tá? Não é a resposta porque não se refere à região antártica, especificamente. Tá? A questão pede específico ao ambiente antártico. Delta e Eco. Delta, Política Nacional de Assuntos Antárticos. É o Polo Antar, como chamamos, né? São diretrizes que visam os objetivos do Brasil na Antártica.
O contexto é sobre a Antártica como um todo, para toda a comunidade internacional. Polo Antar é quanto à nossa posição naquele ambiente. E ECO, áreas antárticas especialmente protegidas. Trata das áreas de proteção, visando a proteção da fauna, flora, aspectos geológicos, ecossistemas terrestres e de água doce. Por conseguinte, não poderia ser a resposta. Na sequência, então, a 20ª questão. Tá? Segundo Sene e Moreira, um dos livros da bibliografia sugerida há vários anos, o Brasil apresenta mudanças estruturais em sua composição demográfica devido ao envelhecimento populacional, o que traz grandes impactos na sociedade e na economia. Assinale a opção que apresenta um desses impactos. Muito bem, um tema muito recente, eu tenho chamado ao longo das aulas, tanto na turma master quanto na regular, sobre esse tema que é muito caro a vários países no ambiente internacional atual. Alfa. Melhoria na qualidade de vida da população devido ao pagamento de aposentadorias mais justas e de maiores investimentos em saúde por parte dos governos. Ora, a afirmativa claramente, você alunos lá de Sunos, claramente incorreta, pois a aposentadoria mais justa e maiores investimentos em saúde demanda maior arrecadação. Tá? E com o envelhecimento da população, o que tem acontecido? Ela tem reduzido, tá? Aumentando a dificuldade. As aposentadorias elas não são mais justas. Isso nós estamos falando da realidade brasileira. Fácil identificar aqui, né, o erro da afirmativa. Para o aluno ad sumus. Bravo. Maior desenvolvimento econômico favorecido pelo aumento progressivo da população economicamente ativa e da quantidade de dependentes. Fácil para você, né, aluno? Né? Quantidade de dependentes. Ora, o que está acontecendo com a composição da família brasileira ao longo dos últimos 70 anos? Ela está diminuindo. Tá? Então, o final da afirmativa já dá para identificar um erro. Além também o fato de que temos um processo de redução da população economicamente ativa. No momento, o momento atual, né, nós estamos numa janela de oportunidade da transição demográfica, em que a população economicamente ativa ela é expressiva comparado ao histórico, mas ela tenderá a ser menor, ela será menor. Por quê? Porque a população brasileira há décadas apresenta uma redução contínua e bastante acentuada da sua taxa de crescimento vegetativo, da fertilidade feminina, da taxa de fecundidade feminina, afirmação apropriada. Charlie, necessidade de mais investimentos em áreas essenciais, como a educação, uma vez que as mudanças feitas pela reforma da Previdência já atendem às expectativas da sociedade e do governo quanto ao pagamento de benefícios previdenciários. Outra afirmativa fácil para o aluno ad sumus, porque chamamos a atenção para que a sociedade, de modo geral, ela percebe que os governos têm repetidamente, sucessivamente, sinalizado para ajustes contínuos nas políticas previdenciárias. Tá? E, consequentemente, as mudanças feitas pela reforma não têm atendido às expectativas da sociedade. Então, a afirmativa é errada. Como ocorre o envelhecimento populacional, os investimentos deverão ser maiores na área de saúde para esse grupo etário. E as reformas previdenciárias visam diminuir os gastos, tá? Além de maior tempo de serviço. É o que acontece no Brasil e nos países da União Europeia. E nos países da União Europeia, em alguns deles, a resistência quanto à adoção de medidas de maior restrição. Delta e Eco. Mais atenção na área de saúde, pois com o crescimento da população idosa, os atuais investimentos no sistema de saúde não são suficientes. Porque, em geral, os idosos requerem mais cuidados médicos, tanto na medicina preventiva como na curativa. Redondinha afirmativa.
É ela a nossa resposta. Concordamos com o gabarito, sem dúvida alguma. Tá? E eco, a última. Alteração da pirâmide etária do Brasil, colocando assim no grupo de países desenvolvidos. Já temos aqui um erro. Colocar no grupo dos países desenvolvidos, teria que fazer ajuste para ter validade afirmativa. O perfil etário, lembrando o perfil histórico dos países desenvolvidos, não no grupo dos países desenvolvidos. Continuando. Com isso, o país tende para as próximas décadas a ter uma composição demográfica estável, com impactos controlados no campo socioeconômico. Errado. Tá? A população brasileira ela está em progressivo crescimento da população idosa. Logo, a população economicamente ativa, não ativa tende a ser cada vez maior. Então, a afirmativa errada. Nosso estágio na transição demográfica é diferente dos países desenvolvidos. Enquanto temos a maioria da população adulta, né, e progressão no envelhecimento, nos países desenvolvidos, lá e já tem um envelhecimento mais elevado, ou seja, o percentual da população idosa mais elevado e estável. Então, concordamos com o gabarito. 21ª questão, antepenúltima da nossa sequência. Tanto as cidades de países desenvolvidos como as de países não desenvolvidos apresentam problemas causados pelo crescimento acelerado da população urbana. Ok, chama atenção aqui, olha só, países desenvolvidos como as de países não desenvolvidos, expressão que nós usamos em sala de aula, concordam? Né? Então, assinale a opção incorreta em relação ao tema que nos serve como contexto. Alfa. Nos últimos anos, as cidades dos países desenvolvidos têm conhecido uma escalada do crescimento da pobreza, com a presença de moradores em situação de rua e trabalhadores informais. Sim, é uma verdade. A crise do final dos anos 1000, do século atual, e os investimentos progressivos em tecnologias, inovação tecnológica, têm promovido o aumento do desemprego estrutural e, consequentemente, agravando as condições de vida. Ok? Então, a afirmativa errada não é a nossa resposta. Queremos a afirmativa incorreta. Afirmativa brava. Nos países em desenvolvimento, as cidades crescem sem que haja rigor no controle e na infraestrutura, permitindo o surgimento de loteamentos clandestinos, muitos deles em áreas consideradas de risco. Sem dúvida alguma. A afirmativa correta. A precariedade e, como alguns chamam até mesmo, a falta de planejamento urbano e políticas habitacionais corroboram para o agravamento das condições nas áreas urbanas. Charlie, a gama de possibilidades oferecida pela metrópole, sobretudo no mundo em desenvolvimento, é estendida a todos os seus habitantes, o que possibilita o acesso aos serviços essenciais e às oportunidades de emprego de forma ampla. Fácil para você, aluno ad sumos, Afirmativa errada. A urbanização, sobretudo acelerada, gera segregação nas cidades, gera segregação socioespacial. Correto? Olha aqui a nossa resposta. Vamos ver as duas outras afirmativas. A maioria dos países desenvolvidos e alguns emergentes apresentam altas taxas de urbanização. Isso ocorre porque o fenômeno industrial, sobretudo no início, não se desvincula do urbano. Correto. A inter-relação entre industrialização e urbanização é correta. E é o fenômeno predominante. Então, não é uma candidata a ter duas respostas. E eco. O aumento da urbanização em nível mundial, mas em maior ritmo nos países em desenvolvimento, impõe a essas cidades desafios para um modelo de desenvolvimento sustentável, sem dúvida alguma. Então, afirmativa correta. Logo, nessa questão só temos uma resposta que foi a afirmativa, só para lembrar aqui, Charlie. E complemento a observação quanto a essa questão. Quanto aos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, emergentes, não desenvolvidos, vejam todos eles aparecendo aqui nas afirmativas, e como nós usamos durante as nossas aulas.
Vamos então à penúltima questão, GECOM, claro. O complexo regional da Amazônia compreende uma área extensa e é foco de interesses nacionais e internacionais. Sobre a Amazônia, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta. Lembro a vocês, por tabela, essa questão aqui traz a COP30, como observamos durante as nossas aulas. E para entender a COP30, tem que, antes de mais nada, entender a Amazônia. Vejamos a primeira afirmativa. As ações de ocupação da Amazônia durante o governo militar, além de motivações econômicas, visavam também a proteção do território. O olhar, o interesse geopolítico, além do econômico. Para tanto, incentivou-se a migração de pessoas de diferentes partes do país para a região. Correto? Levar os homens sem terra, as terras sem homens. Mas a finalidade principal era povoar. A primeira afirmativa correta. A segunda afirmativa. Os projetos para a região contemplavam, sobretudo, a ampliação das vias de circulação, com base fundamentalmente na construção de ferrovias, a retirada de recursos naturais, principalmente borracha, e o desenvolvimento da atividade industrial. Ora, o aluno do Adsunos viu aqui facilmente uma afirmativa errada. Por quê? Ferrovias, não. O eixo de investimentos ao longo, desde o final dos anos 50 e principalmente os anos 60 e 70, foi de rodovias. Uma malha rodoviária foi implementada na Amazônia. Ok? Então, incorreta. Construção de rodovias. O ciclo da borracha durou apenas no início do século XX. Já atualmente, a madeira, Castanha do Pará, o extrativismo, de produtos valorizados, assim como também o avanço das fronteiras agrícolas. Então, a segunda afirmativa, errada. A terceira, a Amazônia é foco de discussões nas reuniões e nas conferências governamentais, em nível global, na comunidade internacional, e nos debates sobre a expansão das culturas agrícolas, os impactos delas, Correto, sem dúvida alguma. Olha aí toda a pressão que tem de haver na COP30 e nos debates precedentes à ocorrência do evento. Então, a primeira nós tivemos correta, a segunda incorreta, a terceira correta, a quarta, as discussões e ações relativas à região são respeitando amplamente preservacionistas, interesses e o modo de vida das populações tradicionais da Amazônia. Os povos das florestas, indígenas, seringueiros, castanheiros, quilombolas e ribeirinhos. Incorreta. Ocorre amplo desmatamento, é o processo histórico, em momentos com maior intensidade, mesmo em governos que são contra. Atuação de madeireiras e garimpos ilegais, atuação de madeireiras internacionais, resultando no forte impacto ambiental e desrespeito aos povos da floresta. Conflitos fundiários entre garimpeiros e poceiros, conflitos envolvendo povos da floresta com poceiros e garimpeiros. Então, a afirmativa 4 errada. E a última, a afirmativa quinta. A construção e a recuperação de rodovias que cortam a região amazônica são cercadas de polêmicas entre diferentes setores da sociedade. Apesar de facilitar a circulação de mercadorias e pessoas, as rodovias são um dos grandes vetores de desmatamento, sem dúvida alguma. E lembramos isso em sala de aula. A construção de um ramal, de uma extensão de rede de alta tensão, integrando o estado de Roraima, implicava uma via de acesso àquela rede e, consequentemente, uma via que facilitaria o avanço da especulação do solo amazônico. E, por conta disso, durante muitos anos, o estado de Roraima esteve isolado, tendo que importar eletricidade da Venezuela. Enquanto a realidade daquele país esteve normal, do ponto de vista político e econômico, a Roraima esteve fora do sistema integrado nacional. Ok? Então, a quinta afirmativa correta. A sequência, então, e o gabarito, 1, 3, 5, são as opções corretas, que estavam na opção alfa. Afirmativas 1, 3, 5 na opção alfa. E, por último,
a questão 23. Tá? De acordo com Ceni Moreira, de novo, a atual ordem internacional é multipolar. Assim, assinale a opção que apresenta corretamente os acontecimentos que caracterizam essa nova ordem. Então, vejam lá o contexto, tá, para direcionar a escolha da opção correta, né? A ordem internacional ainda é multipolar, ou ainda é por minha conta. Tá? Então, a primeira, alfa, a consolidação da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, cujo acrônimo é SECA, como bloco regional chamado União Europeia, e a dissolução da União Soviética. Ora, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço é dos anos 50. Eu falo, inclusive, em sala de aula, né, é a semente daquilo que iria resultar 40 anos depois, quase 40 anos depois, na União Europeia. Mas antes teve um estágio intermediário, sair de uma integração direcionada à infraestrutura siderúrgica e da exploração de recursos naturais, para um propósito de integração mais ampla, e que foi a Comunidade Econômica Europeia. Então, não relacionar diretamente à União Europeia. Tá? Da forma como está redigida aqui, afirmativa errada. E o outro detalhe, tá? Aqui, nós estamos falando do mundo multipolar, dentro de um contexto mais amplo, né? Mais coerente com a realidade dos dias atuais. Bravo. O fim da Guerra Fria, anos 90, a reunificação da Alemanha, idem, e a ascensão do Japão como potência econômica, industrial e militar a partir de 1990. Fácil, né? E o erro, principalmente aqui o final. Japão como potência militar? Não é. Ainda está retido, ainda está impedido, né, graças aos termos da rendição da Segunda Guerra. Tá? Então, afirmativa incorreta. O Japão não é uma potência militar desde o fim dos anos da Segunda Guerra, dos anos 40. Charlie, a doutrina Bush, após os ataques do 11 de setembro de 2001, seguida pela invasão ao Afeganistão e 2 anos depois, 2003, ao Iraque. No caso desta última ação norte-americana, sem aprovação no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ora, a afirmativa está errada, porque a doutrina Bush é notoriamente, né, uma doutrina unilateral. Consequentemente, não reforça o que está sendo pedido, dado a contextualização. E Delta, a Pax Americana, respaldada pela Lei Patriota, a reativação da 4ª Frota Naval no Atlântico Sul no início do século atual, após o 11 de setembro, e a participação da Inglaterra na invasão do Iraque. Notoriamente, aí ações da política unilateral norte-americana, não só de Bush, né, como inclusive hoje no segundo mandato Trump, né, e notoriamente o que? Focado em ações bélicas. Quando falamos de multilateralismo, temos como eixo principal participação de entes estatais, supraestatais, o econômico, negociação. E aí entra a afirmativa eco. O enfraquecimento dos Estados Unidos devido à crise mundial de 2007 e 2008, fortalecimento econômico chinês, ou seja, não apenas da economia chinesa, mas da China no cenário internacional, e a emergência dos BRICS, além dos G20 financeiros. Sim, são aspectos que reforçam o multilateralismo. Perfeito? Ou seja, aqui nós temos a nossa resposta, concordando então com o gabarito, sem dúvida alguma. Ok, pessoal? Então, finalizamos aqui a correção da prova Alfa-Alfa 2025, análise do grupo Adsumos para vocês. Visitem-nos. Forte abraço.